Fala, investidor, rodada financeira na área. Meu nome é Samuel Luiz e conduzirei vocês por mais um giro pelo mundo dos criptoativos. Estamos aqui no domingo, para cumprir a missão. Ontem não consegui fazer o vídeo de sábado, mas viemos aqui no domingo para trocar aquela ideia, aquele papo habitual que já temos no fim de semana. Hoje vamos falar da Hydra, essa inovação que a Cardano quer trazer, já antevendo o futuro, para manter a escalabilidade da rede. Então vamos falar a respeito da Hydra no vídeo de hoje. Na segunda parte vou responder algumas perguntas e respostas que vocês deixaram lá na aba comunidade, no nosso post na aba comunidade. Vou responder algumas perguntas hoje e amanhã provavelmente, e depois responderemos as outras perguntas também. Então, antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de dar dois recados importantes. O primeiro é que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de criptoativos, ele tem caráter meramente educativo e informativo. E o segundo aviso é que ativamos a área de membros aqui do canal. Lá estamos abordando vários protocolos DeFi da Cardano, que serão lançados muito em breve. Estamos fazendo análise fundamentalista e futuramente faremos os tutoriais desses mesmos protocolos por lá. Também temos a live de membros do canal, a live para os membros, e também temos o Telegram dos membros, lá onde a galera fica trocando informação. Então, ativada aí a área de membros do canal Rodada Financeira. Sem mais enrolação, vamos dar início ao vídeo de hoje. Vamos lá. Hydra, solução de escalabilidade da Cardano, Então, eles já estão antevendo lá na frente o sucesso da blockchain da Cardano, agora com os contratos inteligentes. Então, eles já estão pensando aí numa forma de conseguir manter a escalabilidade da rede, não ser vítimas do seu próprio sucesso, como ocorreu com o Ethereum, Como a gente sabe, o Ethereum, ele trouxe essa ideia de contratos inteligentes, Então, com o passar do tempo, principalmente nos últimos anos, muitos e muitos protocolos foram lançados por lá, cada qual faz coisas diferentes, Cada vez mais a rede é utilizada, mais e mais transações são feitas aí por segundo por lá, e eles não tinham toda essa infraestrutura. A blockchain ela foi se adaptando com o tempo, mas a gente vê a rede congestionada, as taxas extremamente altas, por lá. E eles implementam soluções, mas essas soluções não têm surtido muito efeito. A rede continua lenta, a rede continua cara, Isso afasta o pequeno investidor. Aqueles investidores grandes, não ligam muito para isso, mas nós pequenos investidores, a gente fica meio receoso de operar lá na Ethereum, Então afasta muitos investidores aí. Então a Cardano ela já está procurando soluções para esse futuro sucesso aí dos contratos inteligentes e para que consiga manter a sua escalabilidade no futuro. A Hydra é uma solução de escalabilidade que a Cardano está desenvolvendo. Está desenvolvendo junto com a Singularity Net, como a gente já falou aqui no canal, Então, vamos dar início aqui ao informativo que vai trazer essa explicação a respeito da Hydra. Não vou abordar o informativo todo porque ele é muito técnico, na verdade. Então, vou trazer algumas informações aqui para a gente entender aí mais ou menos como vai funcionar a Hydra, Depois, se vocês quiserem se aprofundar, vou deixar o artigo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. A rede Visa processa uma média de 150 milhões de transações todos os dias. São aproximadamente 2.000 transações por segundo, A Visa ela atua no mundo inteiro. Então, ao redor do mundo, toda hora tem muitas pessoas fazendo transação com cartão de crédito, cartão de débito, utilizando a rede da Visa. Então, ela tem que ter aí velocidade nas suas transações, Velocidade e escalabilidade. Então, a Visa aí 150 milhões de transações por dia, 2.000 transações por segundo. Vamos continuar aqui. Após cerca de 5 anos de esforço e pesquisa interdisciplinar da IOHK, eles entregaram aí os contratos inteligentes e já estão desenvolvendo aí funções de escalabilidade para o futuro da blockchain da Cardano. Então, esse estudo não vem de agora, eles já vêm estudando essa funcionalidade há muito tempo. IOD agora, IOHK era antes, agora é IOD. Cada piscina pode criar uma nova cabeça da Hydra, então adicionar mais piscinas significa que mais cabeças podem ser adicionadas. Então, uma stake pool aí que valida as transações na blockchain da Cardano, valida os blocos, Elas podem decidir por ser um nó e criar uma cabeça na Hydra. Então, nós poderemos ter várias cabeças na Hydra, o que vai tornar cada vez mais escalável a rede, cada vez mais rápida, Então,
uma stake pool ela pode criar e executar um nó, gerando uma cabeça na Hydra. E quanto mais cabeças, mais rápida a rede será. Simulações foram feitas e os resultados são ótimos. Cada cabeça da Hydra pode processar cerca de 1000 transações por segundo e espaço para maior otimização disso daí. Então, no mínimo, cada cabeça aí pode fazer 1000 transações por segundo. Então, você imagina assim, imagine que 1000 stake pools resolvam ser um nó lá da Hydra e criar uma cabeça por lá. Aí você imagina que cada uma dessas 1000 faça 1000 transações por segundo. Então você multiplica isso daí por 1000, né? Então teremos uma capacidade de velocidade por lá muito grande, velocidade das transações, né? Muita escalabilidade aí está vindo na Cardano com a Hydra, né? A solução de segunda camada, que vai gerar cada vez mais escalabilidade. A Hydra também é capaz de executar contratos inteligentes para que os desenvolvedores possam facilmente construir aplicativos e utilizando micropagamentos, votações, entre outras coisas. Então, não só as transações podem ser feitas lá na Hydra, né, nas cabeças da Hydra, como você pode construir projetos por lá, né? Você pode construir dApps, protocolos, projetos nas cabeças da Hydra. Então, isso vai gerando cada vez mais escalabilidade. A gente vai ver isso daqui já já na prática, né? Como vai ser feita essas transações e como a Hydra vai funcionar junto com a blockchain da Cardano. Vamos ver aqui. Qual é a relação entre a blockchain e a Hydra? As opções de primeira camada são sempre limitadas em termos de número de transações processadas em um determinado período de tempo. A solução pode ser criada com uma segunda camada acima da primeira camada. A primeira camada é o que chamamos de blockchain. Então, muitas blockchains por aí têm soluções de segunda camada. Por exemplo, a do Bitcoin é a Light Network. O Ethereum tem a Polygon, Optimistic, a Arbitrum agora, né? Então, todas essas blockchains que têm problemas de escalabilidade, eles criam segundas camadas para tentar resolver esse problema. A gente vai ver mais à frente que essas segundas camadas que essas blockchains utilizam têm riscos. Por quê? Porque eles não rodam o mesmo script da blockchain principal na segunda camada. Eles têm que alterar alguma coisa lá no script. Isso gera risco, o que não vai acontecer na Cardano. Tudo que está rodando na Cardano vai rodar igual na Hydra, né? O TXO estendido também vai rodar na Hydra do mesmo jeito. Essa é a diferença, né? Lá na solução de segunda camada das outras blockchains, você tem que eventualmente mudar alguma coisa. Já na Cardano, você não vai ter que mudar absolutamente nada. A gente vai ver isso aqui já já. Acima dessa primeira camada é possível criar uma rede quase independente, uma segunda camada. A segunda camada é construída para escalar o mais alto possível e tornar as transações rápidas e baratas. Assim, a Hydra é a segunda solução de camada para a primeira camada da Cardano, né? Como a gente já vem explicando aqui. A Hydra foi criada exatamente para isso, para conservar a escalabilidade da Cardano lá no futuro, quando os contratos inteligentes já tiverem o seu sucesso, né? Todos eles já estiverem operando, muitos protocolos sendo criados, cada vez mais usados, e a blockchain ela não fique congestionada com um número gigantesco de transações que poderão ocorrer na Cardano. Então eles já estão desenvolvendo a Hydra para isso, né? Para manter a escalabilidade da rede, a velocidade e as taxas baixas, né? Altas velocidades e taxas baixas. Vamos continuar aqui. Os usuários poderão transferir fundos para a segunda camada. As transações na segunda camada são, portanto, processadas fora da cadeia, ou seja, fora da blockchain. A gente vai entender isso aqui no exemplo, né? A gente vai ver isso aqui na prática agora. Então, você imagina aqui a primeira camada, a camada da Cardano, né? Lá ocorre o consenso, Proof of Stake, que traz segurança e confiabilidade para a rede. É aqui que a gente processa e armazena as transações. Então, a primeira camada da Cardano, aqui a gente tem 3 pessoas, a Alice, o Bob e a Carol. Imaginemos que cada um deles tenha 10 ADAs. Então eles resolvem ir lá para a segunda camada, uma stake pool criou um nó lá na Hydra e abriu uma cabeça na Hydra. Então esses 3 aqui foram para lá para fazer várias operações, várias transações
por lá. Eles passam dias lá transacionando entre si. E no final, eles voltam para a cadeia principal. Só que a posição em ADA deles foi modificada, porque eles passaram dias e dias fazendo operações por lá na Hydra, né? Quando eles voltam para a cadeia principal, eles têm aqui, a Alice tem 20 ADAs, Bob tem 5 e a Carol tem 5. Alice, Bob e Carol transferem moedas ADAs da blockchain para a Hydra. A cabeça da Hydra está aberta. Na cabeça da Hydra, os partidos podem trocar quantas transações rápidas quiserem. No final, o estado final das moedas é transferido de volta para blockchain. Então, eles foram para lá, eles tinham uma posição, cada um tinha 10 ADAs. Quando eles voltaram, Alice tinha 20, Bob tinha 5 e Carol tinha 5, né? Essa posição foi modificada, eles fizeram inúmeras transações por lá. Mas o histórico dessas transações, eles ficam na Hydra e depois vão ser descartados com o tempo. Para a blockchain, só vai vir esse resultado final das transações. É isso que vai ser registrado na blockchain, o que vai gerar aí mais capacidade de armazenamento, porque toda aquela movimentação, todo aquele histórico de transações que foi feito na Hydra, aquilo vai ser validado e depois vai ser descartado, né? E a transação final, aquilo sim vai ser armazenado na blockchain da Cardano, mantendo assim a velocidade das transações na Hydra, né? Então as pessoas vão conseguir transacionar de forma muito rápida por lá, mas também vai manter a segurança dos dados que serão armazenados na blockchain principal, né? Na camada 1, quando eles armazenarem a última posição das transações. Então a gente vai ter a velocidade na Hydra e a segurança do histórico das transações na blockchain principal. É assim que vai ocorrer. Vamos ver aqui. Exatamente isso aqui que vai falar, né? Apenas o último estado válido é mantido na cabeça da Hydra e usado quando os fundos devem ser transferidos de volta para a blockchain. Então as pessoas vão mover os seus fundos para a Hydra, vão fazer as transações por lá, várias e várias transações, e ao final eles voltam para a blockchain principal. Só esse último estado que vai ser armazenado na blockchain principal, o que vai manter a segurança dos dados. Todo aquele histórico de transações que ocorreu na Hydra, aquilo vai ser dispensado ao final. A gente vai gerar mais capacidade de armazenamento, vai ter mais espaço na blockchain principal e a gente vai ter a velocidade, a escalabilidade lá das transações na Hydra. É assim que vai funcionar. É bem interessante mesmo isso aqui, né? A Cardano já antevendo o sucesso dela e já criando mecanismos aí para se proteger disso daí, continuar escalável ao longo do tempo, né? A Hydra não se trata apenas de transferir fundos, mas também da execução de contratos inteligentes. É possível criar um contrato inteligente na primeira camada e transferi-lo da primeira camada para a cabeça da Hydra, e ele pode ser executado lá. Ou você também pode criar aplicativos direto lá nas cabeças da Hydra. Isso vai gerar o quê? Mais escalabilidade, né? Então, a gente vai ver que isso aqui só é possível por quê? Porque a Cardano, a mesma linguagem da Cardano na blockchain principal é a mesma linguagem que vai ser utilizada lá na Hydra. O TXO estendido é a linguagem aqui da blockchain principal, né? E também lá nas cabeças da Hydra, o que não acontece em outras blockchains. Sempre alguma coisa vai ter que ser modificada. Por exemplo, eu tenho um token Ethereum, eu quero mandar esse token Ethereum da blockchain principal do Ethereum para uma blockchain de segunda camada, ou a Polygon, ou a Optimistic, ou a Arbitrum. Para fazer isso, eu tenho que utilizar uma ponte, uma bridge. Essa bridge, por que eu utilizo essa bridge? Porque eu tenho que alterar alguma coisa. Então, eu vou utilizar a bridge para mandar o token da blockchain principal para essas soluções de segunda camada do Ethereum, porque vou alterar alguma coisa. Basicamente, você está mandando um tokenizado para lá, né? Quando você faz o caminho inverso, aí ele faz o mesmo processo, né? Eles devolvem o tokenizado e te devolvem um ativo nativo da Ethereum. Basicamente é assim. Por isso, você sempre tem que alterar alguma coisa no script. Isso não vai acontecer na Cardano. Na Cardano, tanto na blockchain principal como na solução de segunda camada, a Hydra roda o TXO estendido. Então você não tem que mudar absolutamente nada. Isso vai diferenciar a Cardano das concorrentes nessa questão da segunda camada para trazer
escalabilidade. Por isso, lá você vai conseguir rodar os aplicativos, né, os dApps, você vai poder rodar tanto na blockchain principal, como vai poder migrá-los aí para as cabeças da Hydra e vice-versa também, porque é o mesmo script que roda nos dois lugares. Vamos continuar aqui. A Hydra simplifica significativamente as soluções de segunda camada. O modelo UTXO estendido e toda a infraestrutura de contratos inteligentes da primeira camada podem ser usados dentro da Hydra e não há conversão de dados. Então, como a gente falou, né? Todos os contratos inteligentes que rodam na blockchain principal também vão rodar nas cabeças da Hydra, lá na Cardano, porque eles utilizam a mesma linguagem, né? O UTXO estendido. Ele vai ser produzido tanto na blockchain principal como na solução de segunda camada. Então você vai poder ter os aplicativos aqui sendo migrados para a Hydra e vice-versa. Você vai poder utilizar os tokens na blockchain principal também nas cabeças da Hydra, os tokens nativos Cardano. Então você vai poder transitar entre uma e outra sem problema, porque eles utilizam a mesma linguagem de programação. Não há alterações, não há conversão de dados. Então, essa aí é uma novidade que a Cardano está desenvolvendo para manter a escalabilidade da rede. E finalizamos aqui a nossa primeira parte, né? Não vou me estender muito no informativo porque ele é muito técnico. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas eu acho que já deu para ter uma boa ideia aí das funcionalidades da Hydra, né? Vai manter a rede cada vez mais rápida e as taxas baixas, né? Solução de segunda camada desenvolvida aí pela blockchain da Cardano. Agora vamos responder as perguntas que vocês deixaram lá na aba comunidade na sexta-feira, né? Vamos responder algumas hoje e as outras no decorrer da semana, na segunda e na terça também. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje, Daniel Farias. Samuel, você acha que a Cardano está pronta realmente para os contratos inteligentes DeFi? Está pronta sim, ela entregou os contratos inteligentes dia 12 de setembro, né? Agora não é mais com ela, agora é com os desenvolvedores dos projetos, né? Ela fez a sua parte, entregou os contratos inteligentes, né? Depois de vários adiamentos, vários nomes aí, nomenclaturas que eles deram, várias cores. Então, no dia 12 a gente teve entregue aí os contratos inteligentes e agora está na mão dos desenvolvedores dos protocolos que estão nascendo na Cardano. Quais possíveis desafios agora, né? Então, agora os desafios, o primeiro deles é a questão dos protocolos se lançarem, né? Eles resolverem aquele problema da simultaneidade das transações. A SundaeSwap já resolveu, só ela e a SingularityNet vieram a público para falar que não tem mais esse problema. A SundaeSwap resolveu esse problema, está fazendo auditoria e muito em breve será lançada. A SingularityNet nunca teve esse problema e o Ben Goertz falou que provavelmente o token AGIX será o primeiro grande token nativo Cardano a ser lançado. Então isso aí pode ocorrer bem em breve, né? Fiquemos ligados aí para ver os acontecimentos. E os outros protocolos aí tem que resolver esse problema, né? Outro desafio aí é a questão da escalabilidade. À medida que esses protocolos forem lançados, a gente vai ter um número muito grande de transações e eles já estão desenvolvendo a Hydra, já pensando exatamente nisso, em manter a escalabilidade da rede. A gente viu acontecer lá na Solana, aí a blockchain deles lá parou, né, por conta das transações que ocorreram por lá no lançamento de um dos protocolos lá, né? Então, a Cardano já está se antecipando a isso, já pensando aí em uma função de segunda camada para esse problema da escalabilidade, para não ter esse problema. Então, muitos desafios ocorrerão aí pela frente, né? E a Cardano terá que lidar com eles no futuro, né? Assim como a Ethereum faz, o Bitcoin também o faz, outras blockchains também vão fazer no futuro. Então, continuando aqui, entrar em um projeto bem fundamentado, tipo a SundaeSwap no começo, qual seria o risco, na sua opinião, para o investidor? Eu não consigo ver ponto fraco, já que é um super projeto em fase inicial que vai ser listado futuramente em grandes corretoras. Quais os riscos, né? Questão financeira,
falando de risco, né, financeiro, para você investir no projeto, no caso da ISO, você não vai ter risco financeiro nenhum, porque você vai delegar as suas ADAs para uma stake pool parceira, essa delegação é feita na sua carteira, então você não tem o risco de perder as suas ADAs, você vai ganhar as ADAs da delegação e mais os tokens Sunday como presente da Sunday Swap. Então aí não tem risco nenhum. Para aquele que vai comprar na corretora da Sunday Swap, a Sunday Swap DEX, aí pode sim haver o risco, né, de essas pessoas que vão ganhar os tokens aí venderem lá depois e o preço cair muito. Tem o risco de você comprar na alta e o preço derrubar, né? As pessoas venderem e o preço cair muito. Tem esse risco. Questão do protocolo, tem os riscos de todos os protocolos do mundo descentralizado, das finanças descentralizadas, né? Cada camada, cada coisa que você faz aí no mundo descentralizado tem um certo risco, né? Tem o risco do protocolo, tem o risco do oráculo, tem o risco desses geradores de recompensa, né? Das pools de liquidez, do stake. Então, são várias e várias camadas de risco que tem no mundo descentralizado. Se você está atuando aqui, você tem que entender dos riscos e decidir optar por utilizá-los ou não, né? Então, os riscos são esses, né? Do risco financeiro, se você utilizar a ISO, aí não tem muito risco porque você vai ganhar os tokens. Agora, se você for comprar na corretora descentralizada, aí tem o risco de você comprar na alta e depois ver o despejo daquelas pessoas que vão ganhar os tokens. E o risco do protocolo, aí é o risco de protocolos de finanças descentralizadas que temos em todos eles, né? Tem o risco do protocolo, risco do oráculo, tem o risco de hackeamento, né? Tem vários riscos aí. Mas entendamos esses riscos e decidimos se vamos operar ou não. Vamos lá, continuando. Abraço, Daniel. Pedro Castilho. Em curto prazo, até dezembro, qual seria melhor manter em hold, SDAO, Coach ou Hydra? A Hydra a gente viu que não é um token, né? É uma solução de segunda camada para gerar e manter a escalabilidade na Cardano, né? Entre SDAO e Coach, eu tenho SDAO, eu não tenho Coach, né? Eu não estudei o projeto a fundo, tenho uma visão bem superficial do que a Coach faz, do que a Coach entrega, né? Já o token SDAO eu tenho ele para o longo prazo, vou manter ele muito mais aí do que dezembro, até ele atingir as metas que eu estipulei para ele, né? Para mim é um token que vou guardar aí para um hold de longo prazo até atingir as minhas metas. Então, respondida a pergunta aqui, falei o que eu vou fazer, né? Com relação a esses tokens que ele mencionou aí. Abraço, Pedro. Nico Tesla. Abraço, meu amigo Nico. Algum token ou contrato inteligente mais avançado na Cardano? Como eu falei, né? Dos avançados na Cardano, temos a SingularityNet e a Sunday Swap. Foram os que vieram ao público falar que não estão com problemas, que já estão em vias de ser lançado, né? A Sunday Swap, ela resolveu o problema lá do tamanho das transações, já falou que não tem problema com aquele lance da simultaneidade, também já está fazendo auditoria e será lançada aí muito em breve no mês de outubro, provavelmente, né? Se tudo der certo aí com a auditoria. Já a SingularityNet, né? Eles nunca tiveram problema aí que os outros projetos da Cardano estão tendo. Por quê? Porque eles têm uma equipe que trabalha com Haskell há muito tempo, como a gente já mencionou aqui no canal. Estão trabalhando com a Cardano também no Conversor, na Hydra e em outros dois projetos. Eles falaram que o token AJX provavelmente será o primeiro grande token nativo Cardano a ser lançado, se a gente for analisar bem, então isso acontecerá muito em breve. Então fiquemos atentos aí. Abraço, meu amigo Nico. Também temos a Liquid e a Indigo, né? Eles também já estão fazendo auditoria nos seus protocolos e serão lançados aí em outubro também, segundo as equipes. Aí temos que esperar a auditoria acabar nesses protocolos também. O restante não veio à luz para dizer como está o andamento dos projetos, né? Pode ser que eles já tenham resolvido aquele problema da simultaneidade das transações? Pode ser que eles estejam resolvido, mas não tenham divulgado para suas comunidades. Pode ser que alguns deles vão ser lançados aí antes desses outros que a gente mencionou? Pode acontecer, mas acredito que se outros protocolos tivessem resolvido esses problemas, eles teriam vindo à luz e teriam falado, né, para gerar aí propaganda gratuita, né? Então,
Acredito que só aqueles que a gente mencionou a princípio resolveram esse problema. Abraço, Nico. Vamos continuar aqui. Duas perguntas iguais aqui. Pergunta do Life e do Mestres do Acaso. Vamos lá. Para quando as atualizações da Yoroi para ter as funcionalidades da MetaMask permitindo a conexão com as DEX? E a Yoroi vai funcionar igual uma MetaMask quando vai ocorrer as atualizações. Então, a gente vai poder utilizar as carteiras da Cardano igual a gente utiliza lá na Ethereum, na Binance Smart Chain. A gente vai conectar a carteira no aplicativo, no protocolo Cardano, né? E vamos fazer as operações assim como fazemos em todas as outras. A questão da Yoroi, ela já vem tendo problema há um tempinho, né? Mesmo antes aí do dia 12, ela já vinha tendo problema em mostrar o painel lá das recompensas. Aí depois eles viriam com atualização aí do conector que ia conectar a carteira com os protocolos que vão ser lançados. Então, ainda não implementaram isso daí, mas acho que ainda temos um tempinho aí até meados de outubro, ainda até os grandes protocolos de fato serem lançados. Então a Yoroi ainda tem um tempo hábil para resolver esses problemas. Tem outras carteiras que poderemos utilizar, a Daedalus é uma delas, também uma carteira oficial da Cardano. As nossas moedas, as nossas criptomoedas, as nossas ADAs, elas não estão aqui na sua extensão da Yoroi no seu computador, né? Elas estão na blockchain. Então você pode pegar a sua seed phrase e instalar a carteira lá na Daedalus, né? Então, se até lá o lançamento dos protocolos a Yoroi não tiver resolvido esse problema, a gente vai lá e instala a nossa carteira na Daedalus e utiliza os protocolos normalmente, né? O problema é que a Daedalus ela é bem pesada, você tem que baixar a blockchain toda no seu computador aí, né? Mas vamos aguardar aí. Acredito que sim, a Yoroi no decorrer do mês de outubro, né, eles resolvam esse problema e a gente consiga utilizar os protocolos assim que eles forem lançados, né? Utilizando a própria Yoroi. Vamos continuar aqui. Última de hoje aí, Rafael Souza. Uma coisa que não conseguiram entender ainda, quando se fala em valor de lançamento da Sunday, como é isso de deixar o mercado dar o valor? Não precisa de um valor para o lançamento? Boa pergunta, Rafael. O Rafael levantou uma questão bastante interessante, né? Como vai ser o lançamento da SundaySwap DEX? Como você vai conseguir fazer a transação dos tokens Sunday por lá? Se vai ser um lançamento justo, tudo vai ser lançado ao mesmo tempo. Como funciona normalmente os lançamentos, né? Primeiro, o protocolo ele se lança no mercado, você utiliza os protocolos e depois as pessoas que utilizaram ganharão os tokens de governança desse protocolo. Isso quando é um lançamento justo, é claro, né? Quando é um lançamento normal, né, de um protocolo, a maioria dos protocolos eles fazem rodadas de vendas privadas, depois fazem uma rodada de venda pública e depois se lança ao mercado. Mas quando o lançamento é justo, acontece assim, né? O protocolo lança o aplicativo, as pessoas utilizam o aplicativo e depois ganham os tokens de governança desse protocolo. Foi o que aconteceu com a Uniswap e a OneInt, né? Eu acompanhei isso, né? Não operava lá na época no mundo DeFi, estava lá naquele período sabático, né? Que eu já mencionei aqui em alguns vídeos, né? Não estava operando, só olhando. Então eu vi a OneInt sendo Então eu vi a OneInt nascendo, vi a Uniswap também aí dando os primeiros passos, né? Então as pessoas utilizaram esses protocolos. Lá na frente, você que utilizou, você ganhou a recompensa, ganhou os tokens de governança desses protocolos. Depois esses tokens foram negociados aí em vários protocolos do mundo descentralizado. Mas aqui na SundaySwap isso vai acontecer de forma diferente, porque tanto a ISO que vai dar o token à comunidade, como a SundaySwap DEX, eles vão ser lançados juntos e não houve uma venda privada, então não tem tokens disponíveis no mercado. Então como vai ser o lançamento da SundaySwap DEX? Isso eles já resolveram essa questão, eles já têm um plano para o lançamento, mas eles não vão falar. O Pilene já falou que as inovações que a SundaySwap criou depois da ISO eles não vão divulgar antecipadamente. Para quê?
para que outros protocolos não peguem a ideia da SundaeSwap, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, eles divulgaram o lance lá da ISO. Outros inúmeros protocolos já estão utilizando, pegaram a ideia da SundaeSwap e lançaram na frente da própria SundaeSwap. Então, eles não vão divulgar as ideias novas que eles têm, né? Lembrando que a SundaeSwap, eles têm isso no DNA deles, né? A inovação. Segundo os desenvolvedores lá, eles vão estar sempre buscando novas formas de inovar no espaço da blockchain da Cardano. Inclusive, eles já têm uma novidade muito grande para anunciar, né? E não anunciaram exatamente por isso, né? Para que outros protocolos não peguem a sua ideia. Então, isso aqui é um ponto de interrogação bastante grande, né? Como vai ser o lançamento, se não houve venda privada e se tudo vai ser lançado ao mesmo tempo. Tem algumas possibilidades aí, mas vamos aguardar que eles divulguem a sua solução, né? Provavelmente isso vai acontecer bem em breve. Já entramos aqui em outubro e a projeção aí do lançamento da SundaeSwap será entre outubro, meados de outubro e o fim de outubro. Então já está bastante próximo de acontecer. Então, essa questão aí do lançamento é uma incógnita, né, que eles não divulgaram ainda, só falaram que já tem a solução para isso e teremos que aguardar o lançamento da SundaeSwap DEX para saber. Abraço, Rafael, e finalizamos aqui o nosso vídeo de hoje, né? A gente mudou o dia, né, hoje, excepcionalmente, no domingão aqui, para aí trocarmos essa ideia do fim de semana, né, para não passar em branco. Então, se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Siga-nos lá no Instagram, @salu.rodadafinanceira. Também estamos postando conteúdo por lá. Vou fazer o vídeo lá também com as perguntas do Instagram. Fico por aqui, até o nosso próximo vídeo tutorial ou informativo. Meu nome é Samuel Luiz e você está no canal Rodada Financeira.